Bom dia. Tem notícia do irmão Beto? Irmão Beto, mano. Mas aqui estamos no posto do nosso dever, né? Isso é o que sempre importa, é que você sempre seja encontrado no teu lugar, no teu posto, como cristão, como uma cristã, que o Senhor possa abençoar. Pode abaixar o volume aí, isso. Vamos, parece que está tendo ressonância, é? Nós só queremos saudar a todos os nossos internautas, né? Aprendi essa palavra agora, internautas, né? Antes era aqueles que estão na internet, agora é internautas, essa é a palavra certa. Eu não entendo nada sobre internet, nem mesmo esses telefones celular básico, eu já apanho bastante. Eu sou daquela geração cabeça dura para essas coisas. E eu observo as crianças, entende? Pequenininho. Tenho meus netos aí de 1 ano e pouco. Sabe passar, sabe ir, sabe ligar, sabe desbloquear. Mas é a geração. Por certo, há alguma coisa de Deus para esta geração. Elas devem cumprir o propósito de Deus. Por isso Deus permitiu, entende, todo esse avanço tecnológico e tudo mais, porque as futuras guerras, elas serão travadas por esses jovens, garotinhas, garotinhos aí, que não é capaz de matar uma barata, mas vai saber guiar os mísseis e tanta coisa, os drones e assim por diante. E os robôs de guerra e tudo mais. E pode ver que os brinquedos hoje, os joguinhos, é sempre voltado para este lado. Queira ou não queira, tudo está inculcando uma formação que deve cumprir as Escrituras. E assim, a roda das profecias vão se cumprindo, né? Nós estamos agradecidos por estar aqui. Eu tinha anunciado que ia viajar, mas é bom. Aqui estou eu de volta, mas eu gostaria que todos pudessem acompanhar a escola desta manhã, porque eu tenho uma coisa para tratar. É uma coisa muito difícil. Eu estava falando agora com o irmão Atílio ali. Eu lembro do irmão Atílio, quando eu cheguei na casa dele. Que ano, irmão Atílio? 73? 73. Ele morava ali para a banda de Alpestre, é isso? Era? Na beira lá de um riozinho. Vivia numa situação difícil, mas ele ouviu a palavra e creu. E o irmão Atílio é formado em PH, DH e tanta coisa, né? Eu disse para ele, você não vai entender a escola dessa manhã, porque você não tem faculdade. Quer dizer, você não sabe ler, você não sabe escrever, né? E a mensagem é uma coisa que é bem alto, só gente sabido, de crânio, é que tem que saber. Não é? É o inverso, eu estou brincando, é o inverso. A Bíblia diz que a coisa de Deus é tão simples que nem um bobo pode errar o caminho. Mas o sábio fica longe. Um dia Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, graças te dou porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Pedro, assina teu nome, irmão Pedro. Bem, tem por aí uma almofadinha com tinta para mim pôr o meu dedão, porque não sei escrever. É estes que Deus tem chamado, é gente simples. Então nós nunca devamos tomar a mensagem, a palavra de Deus,
e querer dar um científico nela. Nunca. Não, não. Olhe para baixo. Se Deus se revela na simplicidade, é porque Ele esconde na simplicidade. Você quer encontrar Deus? Não olhe para cima, olhe para baixo. Deus sempre está nas coisas pequenas, nas coisas simples. Amém? Vamos nos colocar de pé. As crianças têm que descer, vamos descer, pode ir descendo, filhos. Agradecemos a Deus pelas professoras que as crianças têm e queremos que preste atenção, bastante atenção e siga direitinho. E lembre-se, a igreja somente está vos ajudando, pais. Mas a verdadeira educação religiosa, a instrução, é lá em casa. É você orar com seus filhos, é ler a Bíblia, é comentar, é ensinar as coisas de Deus. Não deixe seus filhos soltos, fazer o que quer, como quer. Não, você tem que dobrar a vontade deles e para poder conduzi-los. Então, não é hoje em dia a delinquência infantil. O profeta disse, é a delinquência paternal, é os pais. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 13 e capítulo 3. Eu quero pedir toda a vossa atenção e, como eu disse, o assunto hoje aqui de manhã é um assunto tão difícil que se você não prestar atenção, você não vai saber. Você não é escolado, não é bem estudado, então é isso aqui. A parábola do trigo e do joio, a partir do verso 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Pai, eu me entrego junto com esta igreja para que o Senhor nos ensine e que este ensinamento encontre, como diz, uma morada em nossos corações e possa, ó Deus, nos ajudar. Eu rogo que o Senhor tome cada um e dê-lhes o entendimento real da tua verdade, da tua palavra, em nome de Jesus, da tua vontade. Amém. Podeis assentar. É muito importante que o ministério de Jesus, nós encontramos ali muitíssimas parábolas, são comparações, Deus falando das coisas espirituais, tomando como exemplo a coisa natural. Entende? A coisa natural. Por exemplo, a parábola do semeador. Quem é que não sabe o que é um semeador? Quem é que não conhece sobre o trigo? Parábola, tesouro escondido. Quem já não ouviu falar de tesouros escondidos? E assim você pode ver
que sempre Jesus falou por parábolas. Porque ele não estava falando para gente sábia, gente entendida, gente que tem que ter o dicionário para poder entender o que eles falam. Não, era um povo simples, era um povo humilde, era um povo que realmente tinha que olhar pela prática, vamos dizer assim, pela coisa natural, para poder entender as coisas espirituais. E o importante é que esta é uma forma de Deus trabalhar. É sempre colocando diante de nós as coisas simples. O próprio irmão Branham, o mensageiro, ele diz: eu sempre baseio minhas mensagens, meus sermões, na natureza, porque ela fala de Deus. Você pode observar que ele usa a natureza, usa os tipos da Bíblia, entende? E o que faz a mensagem ser tão bela e tão real é essas reais aplicações, essas aplicações que nos são dadas. Então, isto é o que nos leva, é o que faz ela ser tão maravilhosa. Se o profeta fosse um homem de estudos, ele não teve nem o 4º ano primário. Então, nós diríamos, sim, ele é um homem, ele foi o senhor fulano, o doutor fulano. Mas a verdade, ela é tão bela porque ela veio através de um João Ninguém, né? De um Dom Ninguém. Um homem sem instrução, um homem que não falava bem, um homem que atropelava o inglês dele. Se fosse aqui, estaria atropelando o português, como o pastor Joel, né? Então, mas a verdade é que é na simplicidade que está a beleza. Então, vejamos que ele sempre disse que baseou pelo natural. Por quê? Pela natureza. Salmo 19 diz: o céu se manifesta a glória de Deus e o firmamento anuncia obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem voz, aliás, sem linguagem, mas se escuta a sua voz. Deus, ele está na natureza. Se olharmos o zodíaco, eu não entendo nada disso. Começa com a Virgem e termina com Leão. Jesus veio pela Virgem e termina como rei. Os magos, mesmo os magos, vocês vejam que eles observavam pelas estrelas e eles ficaram sabendo que o rei dos judeus era nascido. Eles não tinham uma Bíblia, mas eles sabiam. E antes de Deus fazer qualquer coisa aqui na terra, sempre ele anuncia nos astros, sempre ele anuncia na natureza, entende? E ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, entende? Fomes e tanta coisa. É o prenúncio da vinda do Senhor. Então Deus está na natureza. Observe o sol, observe a lua, que é o tipo da igreja. Ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol, na ausência deste. Não é uma luz claro, mas é uma luz. Então, na ausência de Deus neste mundo, é a igreja o reflexo dele. Olhemos o sol quando ele nasce. Olha a criança, o bebê. Olha o menino na idade pré-escolar. Pelas 7, 8 horas. Lá está o rapazinho pelas 10 horas. O homem feito ao meio-dia. Olha ele dobrando a esquina, vai envelhecendo. E a tarde chega, as sombras se alongam e morre o sol para aquele dia. Quer dizer, termina o dia.
É o fim dele? Não. No outro dia está ele dizendo que há um nascimento, há um crescimento, há uma vida, há uma velhice, há uma morte e há uma ressurreição. Agora estamos chegando próximo ao outono. Logo há muitas árvores, perdem as suas folhas. E para onde vai a vida? Para raízes, não é? Para se esconder no calor do chão, porque logo vem o inverno e se lhes pega ali em cima, mataria aquela planta. Quem é que fez tudo isso? Então Deus está na natureza, Deus está na botânica, Deus está nos animais, Deus está nos peixes. Então veja, a natureza é a criação de Deus e ela fala de Deus em tudo. Então, se nós queremos compreender melhor a Deus, basta olhar na natureza. Como diz o profeta, nem mesmo teríamos que ter uma Bíblia, quase. Então, não teríamos que ter uma Bíblia, porque a natureza nos fala de Deus. Entende? Ela foi a Bíblia dos antigos. As escrituras que nós temos, ela passou a ser escrita por Moisés. De Moisés para cá. E antes, Jó, ele não tinha uma Bíblia. Abraão não tinha uma Bíblia. Noé não tinha uma Bíblia. Enoque não tinha uma Bíblia. Abel não tinha uma Bíblia. Mas por onde eles conheceram a Deus? Através da natureza, observando as coisas. Jó, quando o problema chegou a ele, ele chegou a lamentar da sua vida e disse: oxalá que Deus me escondesse como a vida da árvore se esconde no inverno até que passasse a sua ira. Então veja, ele observou isto. Ele observou que haveria uma ressurreição. Por isso ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Quer dizer, não importa que eu morra, que o chão coma esta carne, mas um dia os meus olhos o verão a Deus, e não outros, mas eu o contemplarei. Por isso me alegro por dentro. Então veja, na mensagem, a semente não herda com a palha, parágrafo 68, o profeta nos diz assim, que a natureza pode falhar o tanto quanto Deus pode falhar. Vamos aqui, vamos ser bem... A natureza, ela pode falhar do mesmo jeito que Deus pode falhar. E eu pergunto, Deus pode falhar? Pode ou não pode? Observe estas etapas desta parábola perfeita aqui e como trabalhou exatamente no tipo, porque Deus é o autor de toda a natureza. Portanto, a natureza pode falhar tanto quanto Deus pode falhar. Porque Ele foi quem estabeleceu a coisa em sua condição, para que nós olhemos e vejamos. Aí está a nossa Bíblia. Então veja, na mensagem, o tempo da colheita, mensagem 64, a outra foi de 65, parágrafo 348. O irmão Brana diz: agora, irmãos pentecostais, não me leve a mal, mas isto é a verdade. Você não pode desafiar a natureza. E a natureza declara Deus em tudo. É o seu Criador. Deus é o Criador. O irmão Brana estava nessa mensagem do parágrafo 342 até o 362, falando sobre
o talo, sobre a semente, como que a coisa se desenvolve. Então vejamos aqui, nesta parábola que acabamos de ler, a parábola, Jesus fala do joio e fala do trigo. O que é o joio? É algo muito parecido com trigo. O joio é algo parecido com trigo. E ele cresce até mais do que o trigo. Mas tem uma semente rija e amarga. E que estraga a farinha se você moer o joio ali. Por isso que roças, lavouras onde há joio, pode ver que antes da colheita, as pessoas saiam ali e colhem ele primeiro. Pega aqui, pega ali, vai arrancando. Não quando eles são pequeninos, junto com o trigo, para que, como disse Jesus, não arranque o trigo ao arrancar o joio. E Deus plantou na sua seara só semente boa. E essa semente é como disse Jesus, na parábola do semeador. O campo é o mundo, a semente é a palavra de Deus. E o inimigo veio e semeou o joio. E os servos disseram, Senhor, não semeaste somente boa semente, porque tem joio. Bem, foi o inimigo. Vamos arrancá-lo? Às vezes você quer arrancar. Aquele eleito, essa pessoa, vamos arrancar fora. Deixe que a palavra, a pregação, o tempo, deixe que Deus trate com aquela pessoa. Você às vezes tem que suportar, tem que tolerar, por quê? Às vezes a verdade é que aquele joio está com suas raízes, como diz o gaúcho, entremeada, como que é? Entrelaçada, é entreverada, o gaúcho fala entreverada, com o joio, e ao arrancar um, arranca o outro, e às vezes é parente, é família, é sei lá quem, né? Então, deixe o tempo falar, porque é o tempo que vai amadurecer, é a palavra que vai purificar, entende? Mas a igreja está virada em joio, ou isso, aquilo. O próprio Deus vai limpar. E não existe uma lavoura de trigo que sempre não tenha alguma coisa de joio por ali. E ambos recebem a mesma chuva, o mesmo sol e comem dos nutrientes da mesma terra. Então vejamos que é para ser ajuntado antes do arrebatamento. E o que acontece? Nós estamos vendo esse ajuntamento hoje. A união das igrejas. Ajunta o joio primeiro em feixe, o joio. Põe ele de lado. Então, aí estão sendo ajuntadas em feixes. Não que batista vai virar assembleiano, nem assembleiano católico, nem que metodista vai virar um pentecostal, mas estarão amarrados, entende? Juntos. Daí o trigo será colhido para o celeiro. Depois disto é que a palha do trigo, mas nem escapou a palha, não. Junto com o joio será queimada. Quem é que não sabe disto? Todos nós sabemos o que se faz com essas coisas. Então, irmãos, nós vamos nesta manhã olhar a trajetória da igreja, como a gente olha também o curso, a trajetória de uma semente. Não é certo? De uma semente. Porque é a mesma coisa. Se haverá uma colheita, um rapto no fim, então teve que haver uma semeadura no início. Não é assim mesmo? Tem que haver uma semeadura.
aquela semente, lembre-se bem, é a palavra de Deus, é Cristo. Esta semente, ela teve que morrer, não é certo? Senão ela não poderia frutificar. Por isso, quando Filipe levou aqueles gregos que queriam ver Jesus, o que disse Jesus? Isso está em São João 12, 24. Jesus disse: se a semente não cair em terra e não morrer, não pode produzir. Quer dizer que antes da semente ela produzir, primeiro ela tem que morrer, ela tem que germinar, ela tem que crescer, ela tem que florescer, ela tem que dar espiga, a palha, a casca, para depois vir o grão. É assim? Ou você não entende? Bem, talvez o homem lá que não sabe o que é uma enxada, esse tem dificuldade de entender, mas aqui quem é que já não pegou no cabo dessa mansinha, né? Acho que todos nós já pegamos. Então, veja só, os gregos não viram a Deus, em outras palavras, porque Deus é esta vida, preste atenção, é esta vida que estava dentro daquela semente ali. Se você pegar um grão, seja de feijão, arroz, qualquer coisa, e você disser, eu quero ver que cor é esta vida, que jeito ela é, você pode moer aquilo, pôr no microscópio, você nunca vai ver a vida. Assim é Deus também. Ele nunca foi visto e não será visto, a não ser nas suas manifestações. Então, pode pôr aquela semente debaixo do microscópio, não irá ver a vida. Mas você sabe que a vida está ali. Você pega a sementinha do milho ali, o coração do milho, e você diz, está aqui o segredo. Você sabe que a vida está ali, mas você não vai ver o tamanho dela, não vai ver a cor dela e nem a forma dela. Para você ver isto tudo, você tem que plantar. A terra aquece, a chuva traz a umidade, e então aquela semente ela apodrece, a casca por fora, a coisa ela morre e a vida então sai. Você planta uma semente, põe aí o grão de milho, lá está o grão. Mas se este grão ele ficar em cima da mesa, ele nunca vai nascer. E este grão é Cristo. E ele morreu. Ele ressuscitou. E então agora ele volta sobre os seus crentes. Por isso, irmãos, a história da igreja é o que vocês veem aí, é o curso da igreja. É como um V. Começa lá Cristo como grão, olha o Pentecoste, as línguas de fogo vindo sobre os apóstolos. Está observando? Não durma. E então, veja vocês, ali começa a igreja. E então ela começa a morrer. As 4 primeiras eras, Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, começa do azul, desse lado esquerdo, do outro lado. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira, o vermelho lá embaixo. Ela está morrendo. A igreja desceu às eras negras. Mas ela é restaurada. Com a era de Éfeso, a era de Sardes, Lutero. Levanta o Vzinho mais, quero ver o V. Isso. Olha agora subir na outra perna, senão não vira V. Olha bem, Filadélfia e Laodiceia. Então, com Sardes, com Lutero, a justificação da fé.
começou a restauração. Quer dizer, antes foi o curso da morte, agora é a restauração. E Deus diz: eu restaurarei. Então, justificação pela fé. Lutero. Olha o laranja da direita. Filadélfia. O que é isto? O tempo da florada. É o tempo da florada, não é certo? Porque se não houver flores, não vai poder fertilizar o grão. Por isso que sem a santificação, ninguém verá a Deus. Está bem? E podemos seguir? Estamos entendendo? Amém. Então, vejamos, irmãos, que a última etapa que vemos ali no azul é a era de Laodiceia. A era de Laodiceia. E esta era começou por volta de 1906, e o profeta não pôs uma data quando ela terminou. Não. Há pessoas que põem uma data quando ela terminou, 63. Mas o irmão Branham viveu até 65 e disse que não terminou. Em quem você vai crer? Então nós vemos que a era de Laodiceia é a era da espiga. Guarda bem. Está entendendo? Amém. A era da espiga. Vamos repetir. Passa para a próxima figura. A próxima. Aqui temos as eras da igreja. Depois vamos fazer uso disso. Vocês podem ver, essas bolas preta e branca representam a vida e a morte. A vida, a palavra estava ali. Pode ver, a primeira era começou, tinha muita luz, mas foi decaindo até a era Tiatira. E depois retorna nas duas primeiras eras. E na última, que é a era Laodiceia, só vemos um fiapo de luz ali dentro. Entende? Por quê? Estamos falando da era da igreja. Vamos voltar lá. Pode seguir adiante. Então nós vemos que o milho, vamos olhar como ele germinou. Porque são 3 etapas da semente. São 3 etapas. Ali está o milho germinado. Arrancaram ele do chão e tiraram a foto. E ali estão os pezinhos de milho. Planta-se um corpo amarelinho, bonito, e nasce algo totalmente diferente. O pequeno pé de milho, que vai crescendo, e a pessoa diz: está linda a minha lavoura. O meu milharal está bonito. Mas eu pergunto, tem milho? Potencialmente tem, né? Porque ele está em processo, a planta está em processo até trazer de volta o grão, como foi enterrado. E o colono, ele leva para a sua casa o quê? Para o celeiro ele leva palha? Ele leva sabugo? Ele leva o pendão do milho? Ele leva o grão. O arrebatamento vai o grão. Presta atenção nisso, vai o grão. Então estas são as etapas da semente. Ela germina e cresce. Foi com Lutero. Ela floresceu. Vamos à próxima etapa aí. Ali está o pé de milho. Não, esse não. Passou demais. Aí essa segunda etapa. Ali veio o pendão, que é a flor, que é para fertilizar. O pólen está ali, vai ser levado pelo vento e vai fertilizar toda a lavoura. Não é assim? Todos os milhos. Então, irmãos, esta foi a etapa, passou rápido.
Esta foi a etapa, a segunda etapa, a etapa de João Wesley, Filadélfia. A etapa da santificação. Agora eu quero chegar aonde mais precisamos. É a etapa, a última etapa, que é chamada a etapa da espiga. Vamos lá, pode pôr. Aí está a terceira etapa. O pé de milho já não está mais verde. Preste atenção aqui. Ele está maduro, não é certo? Está maduro. Eu penso que vocês são pessoas que estudaram, vivem nas altas esferas e nunca viram um pé de milho, né? Mas, então, irmãos, quem é que não sabe disso aí? Alguém diz, eu sei disso aí. Então, cuide bem, faça isso. Então, cuide bem. Então, você observa, ali está o pé de milho maduro. O verde, que representa a vida, já não tem mais. Morreu, o que morreu ali? As raízes, o talo do milho morreu. O que mais? As folhas morreram, o pendão morreu e a palha morreu. Então, vamos para outra fase. Eu quero ficar nessa fase da espiga. Pode ir lá. Como que começa a espiga? Aí está. Quando chega o tempo certo, ali está o que chamamos a boneca. A espiga está se formando. Você diz, o meu milharal está lindo. Eu pergunto, já tem o grão? Aonde é que se forma o grão? Vamos lá, presta atenção. Aonde é que o grão vai se formar? Dentro da espiga. Dentro da palha. Então, o que esta palha ela é? Ela é um condutor. Um condutor. Entende? E só isso? Não. Ela protege. Porque o grão vai se formar e ela tem que proteger. Eu pergunto a vocês, se tira a palha daquele milho que verde está a ponto de comer, eu pergunto, será que ele vai suportar o sol? Será que ele vai germinar? Ele vai morrer. Então a palha tem que seguir protegendo-se, mesmo quando ela seca. Ela tem que seguir. A era de Laodiceia é a espiga. Você tem que ver que a espiga está composta da palha e do grão. E aonde está o grão? Dentro. Dentro, não fora, dentro. Por isso que quando dizemos a era de Laodiceia não terminou, eu estou falando da espiga. Eu estou falando da espiga. Porque ela só vai terminar quando a debulhadeira, a ceifadeira, Cristo, tirar da palha. No arrebatamento. Mas enquanto estivermos aqui, não terminou. Não terminou. Então, veja vocês. A palha, ela é um protetor, é um condutor da semente. Ela protege o grão, mas ela não é o grão, não é certo? Até que este grão amadureça. Então vejamos que todo o sistema do milho, todo o sistema, entende? Quando ele germinou,
quando ele cresceu, quando ele floresceu, quando ele deu a boneca, a palha, porque primeiro vem a palha. Tudo isto é um processo para conduzir o grão lá no final da jornada. Vocês conhecem bem o que é trigo. Talvez outros irmãos que nos assistem em outro lugar não sabem. Mas para cá se planta muito trigo. A primeira vez que eu vim aqui no sul, eu vim de Goiás, né? Eu não conhecia trigo. E eu recordo que eu estava indo a pé com o irmão Adonis, ali em Tucunduva, indo para a casa dele, e nós passamos ali na estrada e trigo plantado de um lado e do outro. E eu vi aqueles pés de trigo tão bonito, grande, amarelinho, já maduro, né? Perto de ser colhido. E eles balançavam assim no vento. E eu olhei e disse, olha, mas vai dar bem a safra de trigo esse ano, né? Como que eu entendi alguma coisa. Daí o irmão me disse, o irmão Adonis disse, que nada, esse vai dar pouquíssimo, não tem nada. Eu falei, mas como? Essa espiga aí cheia. Está cheia e a espiga. Ele foi lá, pegou algumas, esfregou na mão, fez isso. Quase não tinha semente. Era pura palha. E a era de Laodiceia começou justamente com a mensagem pentecostal. Os pentecostais não é nada mais, não é nada menos do que as palhas. No início, quando veio a mensagem pentecostal, é o milho, é o grão, porque estamos falando línguas, estamos isto, como na igreja primitiva. Mas eles provaram que eles não eram grão coisa nenhuma, porque eles se organizaram, se deterioraram, morreram. É isto, irmãos. Morreram. Então veja, que quando o irmão Branham, ele diz, Laodiceia está morta, ele não está referindo ao grão, o grão não, ele está referindo a quê? Fala forte. A palha. Se hoje estamos no tempo final, prestes a ser colhido, é porque a palha morreu. Morreu o talo, morreu a raiz, morreu as folhas, morreu o pendão e a palha morreu. Mas eu pergunto, o grão morreu? Não. É simples. Então você nunca confunda quando diz, a era morreu, Laodiceia está morta. Quando perguntaram ao próprio irmão Branham sobre isto, olha bem, quando perguntaram ao irmão Branham sobre isto, pergunta e resposta sobre o selo, a pergunta e resposta, volume 4, parágrafo 185, pergunta 17A e 18B, olha bem, vamos aqui, não estou achando. Está aqui. Irmão Branham, recentemente você tem feito comentários concernente a que terminou a era da igreja, Laodiceia. Quer dizer, irmão Branham, você fez comentário que a era Laodiceia terminou. Porque quando se refere à espiga, você pode se referir a ela tanto no grão quanto na casca. Ele disse, não, nunca disse que terminou. Isso, 64, fim de 64. Se eu disse, me entendeste mal. Eu disse mal. Esta é a última era da igreja. Quem é o mensageiro dela? William Branham.
Os verdadeiros pentecostais, o mensageiro deles é o irmão Branham. Porque se eles vivessem hoje aqui, eles creriam na mensagem. E se nós vivêssemos lá, nós estaríamos como eles. Não tem duas mensagens. É o final das eras da igreja. Laodiceia não tem terminado. A igreja se tem ido quando terminar. Ela só termina com o arrebatamento. Assim sendo, olha bem, enquanto a igreja estiver aqui, não tem terminado. Vem? E a igreja está aqui ainda ou não está? Pergunta 18b, pergunta e resposta, volume 4. Terminando a era da igreja, se tem escurecendo, é chamada a noiva, e nós já temos entrado no período da tribulação? Não estás. Gostaria de poder ter mais tempo que isto. Vem. A noiva, quando ela é tirada da igreja, olha bem aqui que está. A noiva, ela é tirada da igreja. De onde a noiva ela é tirada? Não é desse processo, como vimos no pé de milho, ou feijão, ou trigo, ou qualquer uma dessas plantas. Quer dizer, ela é tirada dos sistemas. Então, irmão, a era das igrejas terminaram. Terminou a era luterana, terminou a era de Filadélfia, terminou a era pentecostal. A era das igrejas, falando de sistemas, isto sim acabou. Está morto. A palha está morto, o talo está morto. Por isso que o irmão Branham diz, nós estamos na era da noiva, que representa o quê? O grão. Mas aonde está esse grão? Ainda está envolvido pela palha. Ainda está envolvido pela palha. Ah, o grão é palha? Quem disse que grão é palha, rapaz? Olha aqui a minha espiguinha de milho, olha. Vê se isso aqui é palha. Vê se o grão aqui dentro é palha. Aqui está o grão. A era das igrejas, os sistemas que conduziram, estou repetindo, o grão morreu tudo, está morto. Se você tem alguma esperança com esse sistema, está feio a tua situação. Por quê? Irmãos, aqui é onde está a coisa. Não, eu não vou me adiantar. Laodiceia entra em caos. Não é isso que entrou em caos o sistema denominacional? Olha bem, logo o que acontece? A noiva vai à glória e começa o período da tribulação sobre as virgens nécias por 3 anos e meio, enquanto Israel está recebendo sua profecia. Logo a tribulação começa sobre Israel, e então chega a batalha do Amargedon e destrói todas as coisas, e depois a noiva regressa com o noivo por 1000 anos, o reinado do milênio. O irmão Branham descreve a trajetória até o juízo final, e assim ele segue. Então, eu quero que vocês vejam. A era Laodiceia é isso aqui, é a espiga, que é composta de palha e grão. A palha está morta. É o sistema pentecostal organizado, tradicional. Está morto, até o cabelinho está morto. Então, agora a vida está onde? No grão. Você entende por que a mensagem, o sinal, é o que disse o irmão Branham? É a minha mensagem?
Sinal é a vida. E aonde está essa vida? E individualmente, a mãe que tem vida não serve para o filho. O marido não serve para a mulher e vice-versa. O pastor não serve para a igreja. A vida está no grão. Isso é o que é o sinal. É Cristo em você. A coisa mais importante que tem é esta vida. Por isso que a igreja vai à glória, à eternidade, porque ela tem Deus nela. Ela tem eternidade com ela. Aliás, nela. Não depende mais do sistema. Por que Deus mandou um profeta nesta era? Justamente com aquela voz: sai dela, povo meu. Aquele anjo saiu dos céus e diz: caiu a grande Babilônia. Este anjo é o mensageiro de Apocalipse 10:7, o mensageiro da era Laodiceia. O que representa a Babilônia? Os sistemas, não só a católica, mas todos os sistemas, diante de Deus, está morto. Está morto. Deus enviou a revelação de sua palavra. E disse o profeta: no instante que Jesus morreu, o Velho Testamento cessou. E no instante que os selos foram abertos, os sistemas morreram. Quer dizer, os selos, os 7 selos, é o ponto de referência, aonde Deus vindicou que o mensageiro era o mensageiro de Apocalipse 10:7, revelaria os selos. E, portanto, ele é o profeta de Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. Por isso que o irmão Branham pegou confiança depois que foi aberto os selos. Porque os trovões, que é trovão, é a voz de Deus, os mistérios de Deus soaria. E na voz do 7º anjo seria revelado esses mistérios. Ah, irmão Febrônio, você entende que os mistérios é só os selos. Irmão, os mistérios é toda a mensagem. O próprio irmão Branham chamou a mensagem Melquisedeque, depois dos selos, como a abertura dos selos, casamento e divórcio. Ele chamou batismo em nome de Jesus. E isso não veio em 63, isso veio no início. Ele chamou a semente da serpente, toda a revelação, é tudo. Lembra, trovão é a voz de Deus. E Deus trovejou pelo seu mensageiro. Ele não foi mensageiro só de 63 para cá e profeta. Ele sempre foi. Só com uma coisa, olha aqui. Você prestou atenção que assim como o grão vai se formar dentro daquela boneca, a mensagem foi pregada dentro dos sistemas? Passa para outra imagem, irmão. Olha bem, e ela foi se formando. O profeta pregou para batista, metodista, era recebido por luterano, por pentecostal, por todos. Mas você sabe o que disse o profeta mais tarde? Eu sabia que a rejeição viria, o tempo da mensagem viria. Enquanto, a mesma coisa com Jesus, enquanto Jesus estava curando, operando sinais, prodígios, todo mundo queria ele. Mas quando Jesus começou a dizer: quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue. Quando ele começou a mostrar que ele era o pão que desceu do céu. Olha, só ficou o grão, a palha caiu fora. E o profeta disse: eu tenho sido rejeitado por todo o sistema debaixo do céu. Enquanto Deus usava na cura e tudo mais, era o grão se formando. Pode ver que ele pregou a mensagem quando não havia um povo da mensagem. É verdade, aí está a coisa mais bela.
Mas quando veio vindo, e veio a abertura dos selos, e assim diz o Senhor. O que disse esses dias, quando esteve aqui no Brasil, o grande irmão Teólio Orsbo, não sei se morreu ano passado ou não. Morreu? Alguém me disse, ele é muito amigo aí do irmão R.S. Soares, de Macedo e toda essa turma. E ele é discípulo do irmão Brana. Ele dá testemunho do irmão Brana. Como nunca houve uma pessoa que Deus operou tanto. Mas bem no finalzinho ele disse, no final da vida dele, ali ele ensinou uma coisa, você não tem que prestar atenção nisso não. Quer dizer, ele ensinou algumas coisas, mas que foi real, maravilhoso. Eles não prestam atenção, mas aquilo, a palavra que veio, é a vida que o grão aceitou. Entende? É a vida, e a vida está dentro do grão. Aleluias por isso. Eu sei que eu estou sendo muito repetitivo. Na mensagem, escolhendo a noiva, e outras, o irmão Brana, ele nos fala sobre aquela visão da noiva. Vocês recordam que ele teve a visão da noiva? Ele fala em muitas mensagens. Eu vou ler para vocês, é um pouquinho longo, mas vamos lá. Ele diz, algumas semanas eu me encontrava em uma visão. E eu estava parado em um lugar. Isso já no final do ministério dele. Escolhendo a noiva, 65. E ele então diz, algumas semanas, quer dizer, atrás, eu me encontrava em uma visão e eu estava parado em um lugar alto. E eu ia observar o princípio da igreja. E notei que eu estava parado nesta forma, olhando para o oeste. E olhando deste lado, vi um grupo de mulheres bem bonitas, com o cabelo bem caído sobre as costas, com mangas, suas saias compridas, não curtas, né? Bem reluzentes, todas iam em tom de marcha como adiante soldados de Cristo, marchando como para guerrear, com a cruz de Cristo na frente. E enquanto elas passavam na minha frente, eu fiquei parado e ali estava o Espírito de Deus e me disse, aí está a noiva. Quer dizer, a noiva. E olhei e meu coração regozijou. Ela deu a volta e passou na minha frente e voltou a passar por este lado. Logo o Espírito de Deus me disse, agora virá a cena, a igreja moderna. Quer dizer, agora vamos ver as igrejas, a igreja. Primeiro a noiva, depois a igreja, entrou a igreja. E aqui vem apresentar-se a igreja da Ásia. Nunca havia visto um agrupamento tão indecente. Aqui vem as outras igrejas de diferentes nações. Seu aspecto era horrível. Quer dizer, ali vem a igreja do Brasil, ali vem a igreja da Alemanha, ali vem a igreja da Suécia. E foi apontando. Eu acho que a do Brasil apareceu jogando bola e pulando carnaval. Só pode. Digo-lhes. Daí ele diz, digo-lhes isto porque estou obrigado a dizer a verdade diante de Deus. E quando ele disse, aqui vem a igreja da América para ser vista. Se alguma vez tenho visto um montão de demônios, foi esse grupo. As mulheres estavam despidas de suas roupas, nuas, cobrindo-se com uma coisa cinza à frente. Não tinha nada na parte de cima e estava dançando esta música vulgar que dança os adolescentes. Twist, outra mensagem diz rock and roll. E essa classe de música vulgar. E quando vi que vinha senhorita Estados Unidos da América, por pouco não desmaio. Agora isto é, assim diz o Senhor. Se vocês creem que eu sou o servo de Deus, creia-me agora. Eu não diria isto por nada no mundo. Não há suficiente dinheiro no mundo que me fizesse dizer isso, se não fosse a verdade.
Quando ela passou ao meu lado, era a coisa mais suja que jamais pude ver. Eu pensei comigo mesmo: Senhor, tão forte como temos pregado e temos trabalhado para conseguir-te uma noiva, e isto é o melhor que temos podido fazer? Ela estava dançando, requebrando-se e cobrindo-se com algo nas partes inferiores, dançando e torcendo-se, como fazem estes adolescentes ao som desta música vulgar. Essa era a senhorita cristandade da América. Portanto, ajude-me pela ajuda de Deus. Essa era a sua aparência diante do seu rosto. Eu quase desmaiei. Pensei, depois de tanto trabalhar e pregar e persuadir todas elas com cabelo curto, retorcendo-se e mexendo-se, cobrindo-se com um pedaço de papel, elas deram uma volta por onde eu estava parado, com esse ser sobrenatural ao meu redor. Eu não o podia ver, eu podia ouvir-lhe falando-me. Ele estava ao meu lado, porém, quando elas se viraram para esse lado, retorcendo-se, rindo, caminharam para a frente. Agora, eu estava em pé em sua presença ali, seu servo. Depois de tanto laborar, isto era o melhor que havia podido fazer. Pensei, que proveito tenho tirado? Que bem tenho feito depois de tanto pregar, persuadir, tantos milagres, grandes sinais que tu tens mostrado, e como eu, depois de pregar-lhes, ir para casa e chorar, que bem tenho feito? Logo ter que apresentar uma coisa como essa para a tua noiva? E enquanto eu estava assim parado, pensando e olhando, ela passou frente a mim. E podem vocês imaginar, elas não tinham nada posto na parte de trás, as igrejas, né? Sustentando algo na frente, nada mais, dançando e mexendo-se em forma vulgar, mostrando todas as suas partes e retorcendo-se. Era o espetáculo mais indecente que se pode imaginar, vulgar, descarado. Você perguntará, o que significa isso, irmão Branham? Eu não sei, estou somente contando o que vi. E quando ela passou pelo meu lado nessa forma, me senti molestado, tive que voltar o olhar, virei a cabeça, né? E pensei então, meu Deus, estou condenado, não vale a pena continuar, melhor será que não prossiga. Então pensei que seria melhor esquecer, estava perdido. Então, em um momento, ouvi que vinha de novo, ouviu a música. E vindo deste lado, apareceu a mesma noiva que se tinha ido por este lado. Ali vinha outra vez. Quer dizer, ela veio, apareceu aqui, foi por esse lado, e agora aparece de novo, no final. E vindo deste lado, a mesma noiva que se tinha ido por este lado. Ali vinha outra vez essas daminhas, e cada uma delas estava vestida com a roupa típica de cada nação de onde vinha, Suíça, Alemanha e etc. Cada uma delas vestida com essa classe de vestimenta, todas com cabelo comprido, exatamente como as primeiras que havia visto. Aqui vinha elas caminhando e cantando, firmes e avante, hostes da fé. E quando terminaram de passar pelo lado onde estavam parados, num momento, o olhar de todas se dirigiu para esse lado. Ele diz que todas elas passavam olhando para ele. É ele o mensageiro, né? Desta era. E logo deram meia volta e seguiram marchando. E logo começaram a subir ao céu. As outras subiram, as peladas, vamos dizer assim, subiram a montanha e caíram para baixo. Estas outras seguiram marchando para cima. E enquanto marchava, notei que um par de mocinhas, do final da fila,
parecia estrangeiras, como suíças ou suecas ou de outro lugar, começaram a olhar ao redor. Eu lhes gritei: não façam isto, não saia fora da fila. E quando gritei assim, saí da visão. Em outras partes, o irmão Branham, ele explica e diz: eu nunca tinha pensado nisso. A noiva, ela aparece quantas vezes? No início, é como eu pergunto, você só vai ver o grão 2 vezes. É quando você planta ele e quando colhe, não é? A noiva aparece 2 vezes. No meio, quer dizer, entre essas 2 aparições, aparece o que? As igrejas, as denominações, o sistema dos homens. Entende? A mensagem de Lutero virou um sistema depois. A de Wesley, a mensagem pentecostal virou um sistema, copiando a velha mãe católica. Então, quando, observe isso, a noiva, ela aparece, tem que aparecer como grão. Por isso que Deus disse que Elias virá e restaurará todas as coisas. Tem que voltar ao batismo, tem que voltar às verdadeiras ceias, tem que voltar à palavra, tal como os apóstolos fizeram. Porque eles colocaram o fundamento. Então, vejamos isso aqui. Que quando o profeta diz, a igreja morreu, eu quero bater mais nessa tecla. Eu estou sendo repetitivo, mas isso é para vocês saber. Ele está se referindo às eras das igrejas, que os sistemas humanos, que conduziu, ajudou a trazer o grão. Vamos à outra foto, vai lá. Essa coisa está morta, mas ali está a espiga. Nós ainda estamos aqui, como diz o irmão Branham, enquanto a igreja está aqui, o arrebatamento não aconteceu, Jesus ainda não veio. Ah, mas Jesus veio. Em um certo sentido, ele veio. É a hora do grão, mandou seu profeta. Entende? Ele enviou, não é veio, é manifestou. A palavra certa não é veio, a palavra certa é manifestou. Mas para manifestar ele não tem que vir? Sim, ele tem que vir. É como eu digo, Jesus veio aqui, me abençoou, Jesus falou conosco, Jesus me salvou, Jesus me deu um sonho, Jesus está aqui. Irmão Branham dizia, ele está a menos de 2 passos de mim. Estava ali, e eu pergunto, e era a vinda de Cristo? A vinda é física, é corpórea. Ele é isso, é 3 vezes que ele vem. Vem para redimir, morreu, já veio. Vem agora para levar, e depois vem com a noiva para reinar. Passou disto, fugiu da matemática de Deus. Então, quando a Bíblia diz o seguinte, Lucas 17:30, porventura encontrará fé o Filho do Homem quando se manifestar? A palavra é manifestar. E a palavra manifestar, ela é diferente da palavra vir. A palavra manifestar quer dizer dar-se a conhecer. O irmão Branham usava mais esta palavra do que aparição. A palavra aparição também quer dizer a mesma coisa de se manifestar, dar-se a conhecer. Olha o dicionário. Então, ele se manifestou. E há muita diferença manifestou. Ele manifestou trazendo a mensagem, entende? A vida vindo para dentro do grão. Mas nós vemos que agora a situação é esta. O grão, a palha tem que proteger até que o grão possa madurar. E enquanto o grão madura, a palha ela vai morrendo tudo lentamente.
Não é assim? Então o que é que está faltando, igreja? O que é que está faltando? O que eu quero dizer é isso aqui. Está faltando isso aí. Passa para frente um pouco. Cristo vindo para buscar. É como diz o irmão Brana, a trilhadeira, né? É trilhadeira, ceifeira, né? Qualquer dia ela vem e a noiva sobe. E aonde vai ficar palha, os talos e tudo isso? É para ser queimado junto com o joio. Por isso em Malaquias 4 diz que não vai ficar nem raiz, nem rama. E para onde vai a igreja? Para a glória. Para a glória. E o mundo entra na sua tribulação. Isto é o que acontece no natural, o curso da semente, e é o que acontece no lado espiritual. Então, irmãos, há várias coisas aqui que eu poderia dizer, mas parece que fica tão repetitivo, e realmente está repetitivo, porque é uma coisa que... Quem é que nunca lidou com lavoura aí? Nunca plantou, não sabe o que é uma espiga de milho, nunca prestou atenção nisso. Qualquer um João, ninguém sabe como eu, né? Agora tem uma coisa, os grandes entendidos que nunca puseram o pé nem no chão, só nas praias de Ipanema e em lugares altos aí, essa gente nunca pegaram nem numa espiga de milho. Ah, isso me dá arrepio, isso me dá alergia. Mas é para os simples, é para os humildes. Vocês entenderam? Amém? Era Laodiceia, vou perguntar então. São 3 as etapas da semente. Irmão Sidney, qual a primeira etapa? Diga lá. Tem que plantar, para quê? Germinar e depois crescer. Isso aconteceu quando? Qual a era que aconteceu isso? Sardes, vocês têm Sardes? Sim. Quem era o mensageiro? Ele pregou o quê? A vida estava ali. Então, são eleitos no seu devido tempo, que creram na mensagem. Quer dizer, em um certo aspecto, eles são eleitos, eles são filhos de Deus, viveram a sua era. A segunda era, irmão Neri, a segunda etapa é qual? A segunda etapa é, irmã Isabel? Ensina ele aí. Você tem uma roça ao lado da tua casa? O que é? Eu acho que eu tenho que repetir bastante até vocês entenderem. É o florescimento. A segunda etapa é o florescimento. Sem isso aí, não tem como germinar. Por isso que foi a era de Filadélfia, a era das portas abertas. A brisa levou este pólen pelo mundo inteiro. Foi o tempo dos grandes missionários. China, toda parte do mundo recebeu a sua mensagem. Eles tiveram maiores homens missionários do que em nossos dias. Eles tinham que voar, era o pólen. Tudo combina, certo ou não combina? Amém. A última era, qual o nome dela, irmão Paulinho? Laodiceia. Vem cá, irmão Paulinho. Vem cá.
Sabe, você é comandante lá, sabe falar. Só não pode bronquear aqui. Bom Mas dia. me fala sobre o que você entende sobre essa última era. Olhando de acordo com o natural, a semente, o curso deste milho. Vamos tomar o milho? Poderíamos tomar trigo, feijão, arroz. Explica o que é. Que ele está pronto para a colheita. Seria isso? Não, Não. vamos lá. Vem cá, irmão Vicente, você fala bem. Vem cá, quero ver se você sabe. Não, fica aqui. Vamos aqui. Fala sobre, olhando de acordo com a natureza, a era Laodiceia. O que você entendeu? Ajuda o irmão Paulinho aí a lembrar. Dentro do milho, Estou falando da semente. pelo que eu entendi, a era Laodiceia, vamos dizer assim, ela começou com o final da manifestação dos pentecostais. A era pentecostal seria como se fosse o... Não, você disse uma coisa que já não está bem. A era Laodiceia começou com o final dos pentecostais. Não. Com o início. Aí sim, o início. Justamente. Ela é a era, da espiga. Isso aqui é espiga. Se eu tirar a palha, aí era só palha. E a espiga, ela foi conservada. A espiga, ela foi conservada nesse tempo, e ali ela foi, vamos dizer assim, ela foi crescendo, formando, até ela tomar forma. Até ela tomar a forma, que é a palavra que nós temos hoje, E aí essa palavra hoje, ela se manifestou em nós. Nós somos essa semente que se formou aqui dentro, né? Nós somos essa semente que se formou aqui dentro. Isso aqui serviu para nos conservar. Aí vai chegar agora, está chegando o tempo agora que essa semente, ela será então debulhada, e isto que nos conservou será tirado de lado, não servirá mais, porque não precisa mais nós conservar, porque nós já temos vida. É assim mais ou menos que eu creio, que nós já temos vida dentro. Então, repetindo aqui, irmão Paulinho. Eu posso dizer que essa era Laodiceia, ela está dividida em duas etapas, não é? Sim. Subdividida, quer dizer, ela tem a palha e tem o grão. Porque, de acordo com a mensagem de uma semente, ela morre, germina, cresce, dá flor e chega a espiga. Não é assim? Amém. Só que essa espiga, ela não é puro grão. Por quê? O grão tem que se formar dentro, Então eu posso dizer que Laodiceia está morta. Quando eu digo Laodiceia está morta, eu estou referindo-se a quê? A palha. A palha Que é o sistema representa todo o sistema. E quando eu digo a era da noiva, eu estou falando o quê? do grão. Do grão. Você pode observar que até o sabugo faz parte do sistema. Grão é grão. Entende? Livre, né? Tem vida própria. Não é certo? Então, irmãos, aqui está. Entendemos? Eu sei que você entende, só tem dificuldade de explicar. É tão simples. É tão simples. Eu quero dizer isso. Desde quando Deus me chamou para a mensagem há mais de 40 anos atrás, eu vi assim, da mesma forma. Entende? Às vezes parece que chega uma pessoa hoje, nova aí, diz, meu filho, o que é que você via então antes? O que você via antes então? Como via? Agora que está descobrindo? Mas esta é a forma
Simples. Então, quando alguém disser, a era Laodiceia está morta, morreu, quer dizer, Laodiceia terminou, você tem que saber que é palha. Mas não quer dizer que o grão morreu. Não, ele está com vida. Não existe uma oitava era. Não existe uma quarta etapa. Porque o grão se forma dentro da palha. Agora eu faço uma pergunta. A natureza mostra diferente disso que nós vimos? Vocês entendem aí, foram colonos. É isso mesmo, tudo que nós tentamos falar? Que Deus abençoe. Fiquemos de pé. Senhor nosso Deus, querido e amantíssimo Pai, nós te agradecemos por estarmos diante de Ti, e como é tão maravilhoso a gente olhar aquilo que a gente entende, olhar o natural, Senhor. Então, isto é tão prático. Queira, ó Deus, nos ajudar, pelo natural, compreender as coisas espirituais. Foi assim que o Senhor fez uso de parábolas, dessas comparações. Foi assim que o teu profeta, nesta era, também tomou a sua mensagem, comparando-a, Senhor, com isto e com aquilo que nós entendemos. Abençoa o teu povo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos e até à tarde. Estejamos aqui.